Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago mais um caso criminal para vocês, o último caso criminal desse ano de 2020, vá com Deus, 2020, foi o ano que começou o nosso canal aqui Calafrio, mas também foi o ano de várias tragédias, então vamos dar tchau para esse ano e que 2021 venha mara, que venha ótimo e com muita coisa boa pra gente. Hoje eu vou falar sobre um caso que chocou o Brasil, como sempre eu procuro casos muito populares e esse caso me marcou especificamente. Eu vi que não tem muito material no YouTube sobre o caso, assim, em vídeos criminais, mas tem muito material em geral, assim, sobre reportagens e tal. É o caso Elísia Samúdio e goleiro Bruno. O caso da mulher que simplesmente sumiu logo depois que ela denunciou o goleiro Bruno, inclusive foi em programas de TV. Ela estava grávida de um bebê que possivelmente era filho do Bruno, nunca teve esse exame, mas isso a gente vai falar no caso, e que envolveu assim uma morte muito misteriosa. O corpo nunca foi encontrado e boatos que os restos mortais da Elisa, sim, aconteceram coisas bizarras porque nunca foram encontrados. É daqueles casos que vocês gostam, que dão calafrio real. Antes de começar, já quero fazer aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, deixa o like que me ajuda muito, porque vai ajudar com que o nosso conteúdo seja mais difundido. Deixe um comentário para mim, digam o que vocês estão achando do conteúdo, o que vocês acharam desse caso, se vocês conheciam ou não. Também me indiquem algum caso que não seja tão conhecido ou que vocês querem saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários. E também toca o sininho, porque o sininho é um modo de vocês serem notificados. Quando eu postar conteúdo novo aqui, vocês vão receber já uma notificação que vai auxiliar com que vocês tenham acesso ao conteúdo muito rapidamente. Também quero voltar com aquele pedido de que vocês indiquem o canal aqui para 3 a 4 pessoas, para que a gente consiga aumentar o nosso número de inscritos e que a partir disso eu possa trazer mais conteúdo para vocês, possa trabalhar mais aqui no canal e consiga fazer com que o Calafrio Real continue com esse projeto. Tá certo? Eu tô preparando outras surpresas para vocês agora para 2021, então em breve vocês vão ficar sabendo. Agora bora pro vídeo? Onde está Elísia Samúdio? Caso goleiro Bruno e Elísia Samúdio. Então, gente, esse é um caso que sempre me marcou, porque eu já era, assim, um adolescente, tinha 17 anos na época, então eu fiquei com esse caso muito forte na minha cabeça e até hoje me intriga muito o que aconteceu. Eu sei que é um caso que não foi esquecido, assim como o da Daniela Pérez, que tinha me marcado muito, mesmo sendo anterior ao meu nascimento. Esse caso também me marcou muito. Então vamos começar, que tem muita informação. Eu achei que era um caso assim mais raso, mas tem muita coisa mesmo envolvendo. Bora começar. A Elísia Silva Samúdio, ela nasceu no dia 22 de fevereiro de 1985. Ela nasceu em Foz do Iguaçu e ela é filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Os seus pais viveram em Foz do Iguaçu quando a Elísia era um bebê, mas logo ali na infância dela, nos primeiros meses, na verdade, a mãe se separou do pai da Elísia Samúdio, pelo que sabe, por questões de violência familiar e também por questões financeiras. Então a Sônia ali, a mãe da Elísia, ela deixou o pai dela e também deixou a Elísia com o pai, o que não costuma ser muito comum, né? Então parece ali que já no começo da família, no começo da criação, a Elísia já tinha esse histórico familiar bem complicado. Segundo o que eu consegui achar, com 6 meses a Elísia Samúdio já ficou só com o pai dela, enquanto a mãe dela foi morar no Mato Grosso do Sul posteriormente. A Sônia se casou lá no Mato Grosso do Sul e ela teve mais um filho, e lá com o marido dela, a Sônia explorava a agricultura da pimenta, numa pequena propriedade agrícola. Quando completou 10 anos, a Elísia decidiu ir morar com a mãe dela. Ao que tudo indica, ela não se adaptou, então ela voltou para a casa do pai dela. Segundo os documentos, quando o caso aconteceu em 2010, o desaparecimento da Elísia Samúdio, a mãe dela já não via a sua filha há 6 anos. Desde muito jovem, desde os 13 anos de idade, a Elísia tinha muita vontade de ser modelo, de morar no Rio e São Paulo, e assim que ela completou seus 18 anos, ela decidiu ir atrás desse sonho, mudando-se para a capital paulista, em São Paulo SP. Então, quando ela foi morar lá, ela percebeu que não era fácil, e segundo o que se sabe, o que se tem aí
divulgado e publicado, a Elisa teve que inclusive se prostituir para a sua sobrevivência. Ela chegou também a fazer filmes adultos, filmes pornográficos para Brasileirinhas, que é uma produtora bem conhecida aqui no Brasil, principalmente na época que a Elisa fez esses filmes. E o nome artístico da Elisa era Fernanda Farias, que era o que ela fazia esses filmes, e também possivelmente fazia programas com esse mesmo nome. Segundo algumas testemunhas, o Bruno e a Elisa eles se conheceram no ano de 2008, mas o que se sabe em 2009, a Elisa e o Bruno eles se encontraram numa festa de um outro goleiro do Flamengo, e segundo o Bruno, lá estava acontecendo uma orgia, então tinha muitas pessoas transando, e ele transou com a Elisa Samúdio. Segundo ele, a camisinha estourou, e a partir disso que aconteceu tudo o que aconteceu. A Elisa acabou ficando grávida do Bruno e essa paternidade nunca foi assumida por ele, e a partir dessa gravidez o Bruno não deixava mais a Elisa em paz. Depois da festa e dessa orgia, segundo o Bruno, ele e a Elisa eles passaram a se encontrar com mais frequência, bastante. Inclusive a Elisa parou de fazer esses trabalhos dela como garota de programa e também como atriz pornô, e ele começou a meio que bancar ela para que ela não fizesse mais isso, segundo o pedido dele. E o Bruno, na época, ele era casado, então a Elisa ela já era uma amante dele. E nesse ponto, o Bruno já estava ali prometendo a Elisa que se separaria de sua mulher para ficar com ela, com a Elisa. Mas em agosto de 2009, alguns meses depois ali daquela orgia, o Bruno rompeu com a Elisa o caso que eles tinham, porque ela anunciou que estava grávida dele. Então o Bruno começou a tentar influenciar a Elisa para que ela fizesse um aborto, afinal ele não queria reconhecer aquele filho, ele não queria mais um filho. Então em 13 de agosto de 2009 a Elisa prestou uma queixa, logo após ela ter sido deixada por alguns amigos do Bruno, juntamente com ele, próximo ali do local onde ela estava ficando, morando, porque ela estava grávida, ela estava morando na casa de uma amiga dela, e eles deixaram ela lá, mas em vez de ir para essa casa, ela foi até a delegacia prestar essa queixa, porque ela tinha sido coagida, tinha sido agredida com tapas na cara, também tinha sido ameaçada com uma arma para que ela fizesse um aborto, e ela foi obrigada também a tomar substâncias abortivas para que esse aborto acontecesse forçadamente. O Instituto Médico Legal, eles só terminaram aí essa análise dos exames quase vários meses depois, quando a Elisa já estava desaparecida. Olha só, gente, no Brasil como as coisas são lentas. Não dá para acreditar. Então o Bruno ele acabou sendo proibido de se aproximar da Elisa. Acho que ainda na época que ela fez essa queixa e também chegou lá para fazer esses exames, mas isso não está muito claro. Uma juíza que era responsável pelo caso ali em 2009, 2010, ela não estava, parece que, muito de acordo com que a Lei Maria da Penha se enquadrasse para Elisa, porque eles não eram casados e era uma relação com cunho mais sexual. Então, nesse ponto, parece que a justiça falhou mais uma vez, porque eles estavam se negando de proteger uma pessoa que estava mostrando que estava sendo ameaçada e que precisava ser amparada pela justiça. E na época a Elisa ainda estava grávida de 5 meses, então era essencial de que a justiça amparasse essa moça. O bebê nasceu no dia 10 de fevereiro de 2010 e foi chamado de Bruno, mais conhecido como Bruninho. A Elisa, mesmo tendo todo aquele problema com o Bruno, ela decidiu homenagear ele e disse também que ela não sentia nenhum rancor dele, ela só queria que ele assumisse a paternidade, fizesse o exame, comprovasse que era o pai da criança e que ele arcasse com todos os custos que demandava de um pai que não estava cuidando do seu filho, né? Com despesas de escola, de alimentação, essas coisas. Mas o Bruno, ele estava assim, sem chance de assumir a paternidade, ele não queria assumir, ele não queria fazer o teste, e ele ainda dizia que a Elisa ela era uma garota de programa, que ela se relacionava com vários homens, que ele achava que o filho não era dele, mas mesmo assim ele não queria fazer o teste. Por quê? Então a Elisa ela começou com alguns processos para reconhecimento de paternidade e nesse período ela chegou a morar na capital fluminense, no Rio de Janeiro, em hotéis que muitas vezes eram pagos pelo Bruno, segundo os depoimentos. Então nesse ponto que a Elisa estava já começando com processos contra o Bruno, a carreira dele começou assim a já sofrer certa ameaça ali diante a população, as pessoas estavam sabendo. A Elisa Samúdio ela chegou aí no programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão,
Antes de sumir, ela falou que tinha sido ameaçada, tudo que tinha acontecido, então o Bruno estava correndo grande risco, a carreira dele, a reputação dele estava sendo ali mostrada ao público e ele não ia deixar isso barato não. E a Elisa no programa, para Sônia Abrão, ela diz inclusive para Sônia que eu acho que eu aparecendo aqui eu me sinto um pouco mais segura. E a Sônia ainda questiona, você acha que é mais tranquilo? Ela acha que sim. Ela achou que por aquela divulgação, ter todas aquelas provas, ele não ia fazer nada, porque ele se tornaria um suspeito. Mas parece que nem a mídia estava intimidando o goleiro Bruno. De acordo com as investigações, a Elisa, antes de ela desaparecer, ela estava num sítio em Minas Gerais, e esse sítio, ele era do Bruno. E segundo o que se sabe, o Bruno que tinha pedido para ela ir para lá, já que ela estava grávida e ela não estava tendo muita relação com ele, eles não estavam quase se falando. Então ela achou talvez que pudesse ser um pedido ali de algo mais sério, de um relacionamento e tal, mas não era bem isso. Segundo as investigações ainda, acredita-se que a Elisa ela teria sido levada do Rio de Janeiro lá para Minas Gerais por Luiz Henrique Romão, conhecido como o Macarrão. Era um amigo do Bruno ali, um amigo íntimo. Muitos dizem que inclusive era o que hoje em dia a gente chama de bromance, eles eram amigos muito próximos, que tinham uma relação assim que parece que ia quase que além da amizade. Além de a Elisa ter sido levada pelo Luiz Henrique Romão, também um primo do goleiro Bruno, que na época ele era menor de idade, ele só tinha 17 anos, ele também participou aí desse sequestro da Elisa. Segundo o que se sabe, a Elisa teria ido lá para esse sítio por volta do dia 4 de julho de 2010. E o desaparecimento da modelo aconteceu durante esse período. Segundo o Bruno, ela foi lá para o sítio, mas depois ela foi embora num táxi porque ela queria uma reconciliação e ela abandonou o filho lá, deixou com um conhecido de ambos e foi embora. E a partir daquilo ele não tinha mais visto a Elisa. Nesse meio tempo a Elisa Samúdio sumiu e o menino foi encontrado, o Bruninho, numa favela em Ribeirão das Neves com a mulher do Bruno, Daiane Rodrigues do Carmo Souza, que era também mãe de duas das filhas do Bruno. Ela foi uma das suspeitas porque ela estava com o filho da Elisa Samúdio. E o caso vai assim, cada vez adicionando mais pessoas aleatórias, e outro homem foi considerado um dos grandes suspeitos do caso como o assassino em si. O Marco Aparecido dos Santos, ele foi tido como um dos principais suspeitos do caso. Ele também era conhecido como Neném Paulista, ou Bola, que é o apelido mais conhecido dele. Ele era um ex-policial, então ele já tinha outros crimes ali, algumas outras investigações nas costas, e ele ficou conhecido como o principal ali suspeito de ter executado Elisa Samúdio. No dia 8 de julho de 2010, o Marco Aparecido dos Santos, o Bola, foi preso como suspeito da morte da Elisa Samúdio. Ele era o principal suspeito de ter executado esse crime, que é um crime muito brutal que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho o que aconteceu. Após o desaparecimento da Elisa, a mãe dela entrou com um pedido pela guarda do Bruno, do Bruninho, do filho da Elisa, e o pai da Elisa também entrou com esse pedido. Só que, gente, outra reviravolta no caso, o pai da Elisa, ele tinha sido acusado de violência sexual contra crianças, então por isso foi negado o pedido, e a Fátima, mãe da Elisa, ficou com o Bruno, com quem ela tá até hoje, com o Bruninho, cuidando dele. Hoje esse menino já tem 10 anos. Ele deu até uma entrevista pro programa do Cabrini, SBT Repórter, é bem interessante, recentemente, nesse ano. E o pai da Elisa teve essas acusações, inclusive, de que ele vendia a filha dele sexualmente quando ela morava com ele. Eu não sei se esse fato tem relevância, mas eu encontrei nas pesquisas que eu fiz pro caso. E até hoje a Fátima continua tentando que o Bruno reconheça essa paternidade e que o Bruninho ele tenha direito à pensão e outros bens do jogador, né? Em janeiro de 2013, após determinação da Justiça, o Cartório de Registro Civil de Vespasiano, em Minas Gerais, eles emitiram a certidão de óbito da Elisa Samúdio e ela foi tida como morta oficialmente. O documento confirma a morte da Elise, que ela foi morta por emprego de violência aplicada na forma de asfixia mecânica ou a famosa esganadura. E eles indicam como local do crime o ex-endereço do Marco Aparecido dos Santos, o Bola, em Vespasiano, e indica a data como dia 10 de junho de 2010. A Justiça de Minas Gerais pediu que todos os suspeitos e envolvidos fossem presos preventivamente. O Jorge, que era o primo do Bruno, Jorge Rosa Salles,
ele foi para uma unidade protetiva dessas para menores de idade, porque ele tinha 17 anos na época, e ele prestou o depoimento dele em 6 de julho. E a prisão preventiva do Bruno e mais de 7 outras pessoas que estavam ali envolvidas de algum modo nas suspeitas, eles foram presos preventivamente também. A Justiça do Rio de Janeiro também pediu ali a prisão preventiva do Bruno e do Macarrão por sequestro e também por cárcere privado de Elisa no ano anterior, em outubro de 2009. Então, ali nesse caso, o Bruno e o Macarrão, eles foram primeiro para a polícia do Rio de Janeiro, daí depois pediram para eles serem transferidos para uma outra ali para Bangu, e de lá também a polícia de Minas Gerais, que foi onde aconteceu o caso, eles pediram transferência para lá, então ficou nesse rolo que não é tão relevante aqui, e o caso ia se desenrolando e o Bruno começou a colocar a culpa totalmente no Macarrão, que até então era um amigo dele que tinha tatuado como amor eterno, amizade, lealdade, bromance total. E os dois ali começaram a um jogar para outro. O Bruno estava dizendo que era o Macarrão, inclusive o advogado do Bruno disse que o Macarrão ele era homossexual, como se isso fosse algum problema ou defeito, mas disse que era paixão total e por isso que o Macarrão estava fazendo tudo. Então começou aquela palhaçada, né, de fazer o possível para tentar se livrar do crime, mas não ia ser tão fácil. O Brasil todo estava em cima do caso. O Bruno disse, inclusive, que a última vez que ele viu a Elisa foi no dia 10 de junho. Ela deixou o sítio acompanhada do Luiz Henrique Romão, ali o Macarrão, e ele não viu mais, deixando aí o indício de que o Macarrão podia ter feito alguma coisa sem ele saber, sem o seu consentimento e tal. O Bruno ainda completou dizendo que ele tinha dado 30 mil reais pra Elisa, pra ela meio que sumir e fazer a vida dela. 30 mil reais não dá de fazer a vida de ninguém, não dá de comprar um carro ali, ainda bem popularzinho, nada demais. Então a justiça determinou que o Bruno deveria ir a júri popular por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Na penitenciária Nelson Hungria, em Minas Gerais, o Bruno, na época, ele frequentou cultos evangélicos e também jogava futebol ali nas horas vagas. Então, ao que tudo indica sobre o crime, o que a polícia conseguiu descobrir, porque ninguém abria a boca, eles falavam, um jogava pro outro, foi que o Marco Aparecido dos Santos, o Bola ali, ele era policial, ele tinha ali uma experiência forte, o caso foi muito bizarro, de que o Macarrão e esse primo do Bruno, eles teriam levado a Elisa pro sítio, obrigado ela a ir pra lá, por isso que ela foi sequestrada. Ela também foi agredida porque encontraram sangue em algumas partes ali no veículo que pertencia ao Bruno. Então, esse policial ele foi meio que contratado para dar fim na Elisa Samúdio. Então a Elisa foi morta por asfixia ali pelo Marco. Não basta isso, gente. A mulher foi morta, foi esquartejada pelo Marco e, segundo muitos boatos, tentaram dar os restos mortais da Elisa para cães Rottweilers. Uma raça de cães conhecidos pela sua força, assim, eles são cachorros que muitas vezes são bem brabos e tal, e atacam fortemente. Isso que aconteceu com o corpo da Elisa continua sendo um mistério. Acredita-se que os restos mortais, o que sobrou aí desse esquartejamento, desses cães também, foram concretados em algum tipo de parede que não se sabe onde foi parar. Até hoje ninguém encontrou os restos mortais da Elisa, os acusados também não revelaram e continua a pergunta: onde está o corpo, onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio? Agora a gente vai continuar com o que aconteceu com todos os suspeitos do caso, começando pela Daiane, a ex-mulher do goleiro Bruno, com quem ele teve as filhas. A Daiane ela foi a primeira a ser presa no caso, até porque ela estava lá com o menino. Ela foi indiciada por sequestro do Bruninho e por cárcere privado, e no julgamento ela foi absolvida. Até onde sabe, ela trabalha numa loja de roupa e continua a vida dela normalmente. Eles se separaram em 2011, o Bruno e a Daiane. O Macarrão ele foi preso, ele também teve ali que pagar um pouco da pena dele preso na mesma penitenciária que o Bruno, na Nelson Hungria, e ele foi preso no dia 7 de julho de 2010, acusado também da participação no crime. Segundo o que se sabe, o Macarrão ali, eles que levaram, ele junto com o primo lá do Bruno, eles levaram a Elisa para Minas Gerais e posteriormente levaram a Elisa para o sítio do Marco Aparecido dos Santos, do policial que foi o responsável por dar fim na Elisa Samúdio, né, pela morte dela.
No dia 23 de novembro de 2012, ele foi condenado a 15 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio, assim como também de seu filho Bruninho. Ele também foi condenado pelo cárcere privado do ano anterior, da Elisa Samúdio, em 2009. Mas só que agora, em 2020, o Macarrão já está o quê? Em regime semiaberto, que significa que ele já pode estar aí andando nas ruas e a gente nem saber dos crimes que ele já cometeu no passado. O Bola, ali o Marco Aparecido dos Santos, ele foi condenado a 22 anos de prisão e atualmente ele já está no semiaberto, ele trabalha durante o dia e voltava nas noites ali para a penitenciária, e nesse ano, lá no começo do ano, no começo da pandemia, ele teve direito ao semiaberto de ir para casa por conta da pandemia de coronavírus. Então agora o Bola ele tá num regime domiciliar, não sei se continua, mas nesse ano aconteceu isso, e como a pandemia perdura, talvez ele ainda continue nesse regime domiciliar. Ainda em 2016, o Bola foi condenado também pela morte do carcereiro Rogério Martins, ocorrida no ano de 2000, na cidade de Contagem. Uma outra ex-namorada do Bruno surgiu, no caso ela também era uma amante na época, Fernanda Gomes de Castro. Ela também foi responsabilizada pelo cárcere e o sequestro da Elisa Samúdio. Ela foi sentenciada a 5 anos de prisão no regime aberto, ou seja, ela não ficou presa. Em 2013, a Fernanda ela passou no vestibular de Direito, ela mudou o visual e inclusive está trabalhando num escritório por aí. O protagonista do caso, o Bruno, ele foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificados, sequestro e ocultação de cadáver da Elisa Samúdio, a mãe de um dos seus filhos. Em 2019, o Bruno foi beneficiado por uma progressão da pena e foi transferido para o regime semiaberto. Legalmente ele já está apto para viver socialmente normal, inclusive ele já está num clube de futebol, continua vivendo a vida dele, assim, parece ser a mesma pessoa de antes do crime. Não demonstra assim culpa, não demonstra... Ele é bem arrogante, na verdade teve uma entrevista pro Cabrini que ele se mostrou bem arrogante. Inclusive ele deixou a entrevista na metade porque ele não gostou das perguntas que foram feitas. Atualmente ele faz parte do time Rio Branco, do Acre, que disputa a Série D do Brasileirão. Com o anúncio do Bruno, o time perdeu um dos seus principais patrocinadores. Uma das treinadoras também do time pediu demissão. No fim de tudo, aquela pena do Bruno mudou e virou 17 anos e 6 meses de prisão, mas vocês sabem que agora, no ano passado, ele já começou semiaberto, então ele cumpriu 9 anos da pena ou menos do que isso, e ele já está em regime semiaberto, já está saindo, já está trabalhando, não volta mais para a cadeia. A Elisa perdeu a vida dela, o corpo dela nunca foi encontrado. Foi assim uma coisa que chocou muito a sociedade. O filho da Elisa tem 10 anos e nunca teve um pai, nunca teve o contato com o pai dele biológico. Ele tem um pai sim, teve uma pessoa que cuidou dele, continua com a avó dele, ele parece um menino bem inteligente, segundo a entrevista do Cabrini, que é recente. Então, esse caso foi brutal e mostra como os poderosos muitas vezes conseguem se safar de crimes assim facilmente, um crime que ficou explícito porque a mulher denunciou, ela teve num programa de TV, é um feminicídio, é uma coisa horrível que aconteceu. Muitos julgam também a Elisa pelo que ela era, o que ela fazia, o que deixou de fazer, que não vem ao caso. O caso é que houve um crime, teve um acusado e o acusado é uma pessoa pública e que deveria pagar uma pena, eu acho, mais severa, na minha opinião. O que vocês acham? Comentem aqui pra mim, o caso é grande, então já falei bastante. Deixem nos comentários o que vocês acham que aconteceu, se vocês acham que o Bruno teve participação direta, se vocês acham justo ele já tá solto e todo mundo envolvido no caso tá solto. O primo do Bruno morreu pouco tempo depois do caso, em 2012 ele já morreu. Ele era bem novo ainda na época do crime, mas ele acabou sendo morto. Todos os envolvidos já estão soltos. Alguns ainda estão em semiaberto, mas já estão em liberdade ou estão sendo prisão domiciliar, o que é uma coisa... A gente está em prisão domiciliar na quarentena. Enfim, deixem os comentários, não esquece do like, se inscreve no canal, toca o sininho também para receber notificações. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui no Calafrio Real. Um beijão para todo mundo, até mais e é calafrio!